Bom dia. Hoje o tema: a inimizade entre o ser humano e Satanás. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, pecaram, passaram a ter a natureza pecaminosa. Eles se tornaram então semelhantes ou em harmonia com Satanás. Se Deus não tivesse intervido, toda a humanidade estaria perdida. Mas então, Deus colocou algo no coração do ser humano. Deus colocou algo que vem do alto para resistir ao inimigo. Isso está em Gênesis 3,15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus colocou algo que ajudaria a resistir ao inimigo. E quando Cristo viveu aqui na terra, a pureza e santidade dele fez com que levantasse o ódio dos ímpios, porque a vida de Cristo era uma reprovação contínua aos pecados. Era uma vida pura, uma vida incontaminada. E essa renúncia de Cristo era uma reprovação ao orgulho e ao sensualismo naquela época. Não é diferente hoje. Todos aqueles que são parecidos com Cristo porque vivem em comunhão com Ele passam a ser perseguidos, mal interpretados, caluniados. É o que está escrito em 2 Timóteo 3,13. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por que não vemos tanta perseguição hoje? Principalmente em países do Ocidente? Sabe, um dos motivos é porque, infelizmente, muitos dos soldados de Cristo, ou aqueles que professam ser, têm pouca comunhão genuína com o Senhor. Mas se essas pessoas se levantam, buscam ao Senhor de todo o coração e vivem para servi-lo fielmente, eles passam a ser alvo do inimigo e dos agentes do inimigo também. Os agentes de Satanás, eles pervertem as escrituras sagradas. Eles procuram desviar as pessoas da fidelidade a Deus. Eles procuram enganar. O objetivo principal é destruir aqueles que amam o Senhor. O papel do inimigo é matar, roubar e destruir, como está escrito em João 10 e 11. Mas o Senhor Jesus, ele veio para salvar, para dar vida eterna, para todos aqueles que aceitam o Senhor como seu Salvador pessoal. Sabe, o inimigo de Deus, ele está trabalhando continuamente. A gente não pode ver. Ainda não. Mas a verdade é que Satanás e seus agentes trabalham constantemente. Eles estão nos lares, nas escolas, no comércio, nas ruas. Eles estão em todos os lugares, na realidade, levantando ódio, suspeita, levantando inveja, calúnia, ódio, até assassinato. Ele quer destruir as famílias. Ele está fazendo de tudo para causar destruição de homens, mulheres e crianças. É uma guerra que estamos vivendo constantemente e poucos são os que percebem isso, a não ser aqueles que conhecem a palavra de Deus. Sabe, precisamos de uma real conexão com Deus. Sem essa conexão, nós não temos como vencer o inimigo. Porque, sabe, para vencer o inimigo, nós precisamos ser seguidores de Cristo autênticos. Temos que entregar todo o ser a Cristo. Se uma partezinha não for entregue, então ainda não somos de Cristo. A cada dia precisamos morrer para o eu, totalmente. Deve ser sacrificado no altar do Senhor e deixar que Ele tome posse. Assim como Paulo disse, devemos também dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, é interessante saber que todos os que não são seguidores de Cristo
na realidade são servos de Satanás. Não existe aqui um terceiro grupo, mesmo que as pessoas não saibam disso. Por isso é necessário ser vigilante. Não se pode ter sociedade com os ímpios, porque isso é se expor à tentação. Mas devemos viver como Cristo viveu. Seus amigos íntimos eram aqueles que buscavam fazer a vontade de Deus. Mas Jesus se misturava às multidões, com a intenção de salvá-las, curando-as e pregando a palavra de Deus. Assim também devemos ir a todas as pessoas para ajudá-las, mas nossos amigos íntimos devem ser aqueles que procuram fazer a vontade do Senhor para não corrermos o risco de cair em tentação. Sabe, é importante que entendamos esse texto do grande conflito condensado da página 224, que diz: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado fará parecer menos repulsivo. Quando no caminho do dever somos levados à prova, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nós nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Precisamos viver vigiando a todo tempo. Não podemos brincar com nossa salvação. Uma vida de verdadeira comunhão com o Senhor é então fundamental para vencer essa guerra diária contra Satanás. A Bíblia ensina em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a realidade. Por isso, só em Deus podemos ter a proteção. Não podemos brincar com nossa salvação. Também existe outro verso importante: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na pregação, preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando, nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso está em Efésios 6, 11 e 18. Tomar toda a armadura para se proteger contra o inimigo. Mas eu quero chamar a atenção para uma parte da armadura: o capacete. Quão poucos têm tido cuidado com a cabeça. As entradas da alma, vendo e ouvindo aquilo que não agrada a Deus. Sabe, a nossa mente vai ficando cheia de lixo e impede a operação do Espírito Santo. E esse é um dos motivos que há uma mornidão tamanha entre a cristandade. A igreja de Laodiceia é uma realidade, é uma profecia que está se cumprindo. E em Apocalipse diz que Deus está a ponto de vomitá-la. Precisamos acordar da mornidão, despertar para receber a chuva serôdia e terminar a obra para que Jesus volte. Cristo venceu o inimigo com a palavra de Deus e assim também devemos seguir o seu exemplo. Ele vai nos dar força a cada dia para resistir. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que Deus nos ajude a vivermos em tamanha comunhão com o Senhor, que possamos resistir ao inimigo, e ele possa fugir de nós, e possamos crescer na comunhão com Deus, na comunhão de uns para com os outros, e sermos luz até que Jesus volte e nos leve para o lar eterno. Esse é o meu desejo, que Deus nos salve, salve a nossa família, e sejamos instrumentos de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.